Fala pessoal, vamos continuar nossa série de videoaulas aqui. E agora eu quero falar uma coisa que está ligada junto com as variáveis e constantes, que é tipos de dados. Quando a gente fala variável, a gente sempre vai definir um tipo de variável, se ela é valor inteiro, se ela é um valor real, caractere ou lógico. Então dessa maneira, sempre vai estar ligado os dois. Então aqui, no nosso cenário aqui, eu vou criar 5 tipos de variáveis com 5 tipos de dados. Então nessa maneira, eu vou colocar aqui inteiro, número 1, inteiro, número 2, real, que vai ser o resultado. Vou colocar aqui lógico, que é resultado, condição. E vou colocar aqui também uma cadeia e vou colocar mensagem. E vou explicar sobre cadeia daqui a pouco. Bom, o que é inteiro? Inteiro são valores 1, 2, 3, 4, 5. São valores inteiros. E quando a gente falou sobre variável, a gente falou que a variável a gente utiliza um nome para salvar um valor de fácil acesso. Então, dessa maneira que a gente faz? A gente cria uma variável chamada número 1, e esse número 1 ele recebe números inteiros, e ele vai receber um valor que a gente vai definir. E a variável, o nome já está falando, que ele pode sofrer mudanças conforme o tempo. Então, nesse primeiro momento, essa variável número 1 poderia receber o valor número 1, mas daqui 2 minutos ele poderia receber o número 2 e assim por diante. Então a variável já está falando sobre isso, ele pode mudar conforme o tempo. Então a gente tem o tipo de valor número inteiro, e a gente também aqui tem agora o valor, uma variável chamado resultado, com o tipo de valor real. E o que é o real? Real é o fracionado. Imagina o seguinte cenário: 2,5, 3,6, 4,7, enfim, são números fracionados, são números quebrados, né? Então, no inteiro aqui, número 1, número 2, eu poderia fazer uma soma. Então, se eu for somar dois números inteiros, o número final é número inteiro. Então, aqui meu resultado poderia ser inteiro. Mas, imagine o seguinte cenário, que eu não quero fazer uma soma, mas agora eu mudei de ideia, eu quero fazer uma divisão. Quero dividir o número 1 com o número 2. E aí, nessa divisão, vai ter um número fracionado. Então, dessa maneira, para ficar um número genérico, um resultado genérico, a gente utiliza o número fracionado, que é o real. E o que é o lógico? O lógico é um resultado verdadeiro ou falso. Exemplo, eu quero comparar o número 1 com o número 2. Número 1 é maior que o número 2? Falso, é lógico. Então, eu quero fazer agora o 2 é maior que 1? É verdadeiro. Então, é um pensamento de valor lógico. E a cadeia? A cadeia, esse que é um exemplo muito específico do Portugal, ele é utilizado para armazenamento de textos longos. Então, quando a gente vai falar sobre vários textos, várias palavras que formarem um texto, a gente utiliza cadeia. Pode ser também utilizado caractere. No nosso caso aqui, eu estou usando cadeia porque ele armazena várias palavras, mas poderia também ser aqui caractere. Para isso, para ficar mais claro, eu vou usar comentários de linhas para vocês entenderem também o nosso recurso que eu comentei na última videoaula. Cadeia é um conjunto de palavras que forma um texto. Ou caractere, que é utilizado para armazenar uma palavra. Beleza? No nosso caso aqui, tem esse conceito, Portugal tem esse conceito, mas geralmente é só caractere. Qualquer outra linguagem, o caractere já recebe todo o conjunto de textos, né? Então, resultado aqui, eu vou colocar também, lógico, vou colocar aqui lógico, é verdadeiro ou falso. Então, é muito utilizado, a gente vai utilizar muito esse conceito. Real, vou colocar aqui números fracionados. 2,5, 4,7 e assim por diante. E os números inteiros, já falamos, né? Inteiro, 1, 2, 3, 4 e assim também por diante. Beleza? Então aqui a gente já viu o que é um tipo de valor e como que é a variável. Então a gente sempre vai declarar uma variável e declarar o tipo dessa variável. Então sempre vai ter esse tipo de classificação. Beleza? Legal, falei sobre variável. E constante. O valor constante muda um pouquinho. O valor constante agora, ele é um valor fixo, ele nunca vai mudar. Então, o seguinte cenário, o valor constante será da seguinte maneira. Vou definir um valor constante
vou definir que ele é um tipo inteiro e vou definir um nome para esse valor constante. Vou definir agora maior de idade, 18, e vai receber um valor 18. Você viu que diferente dos outros aqui, eu coloquei um valor para ele, já defini um valor para ele, então o que acontece? Eu estou dizendo o seguinte cenário, que esse valor constante nunca vai mudar, sempre vai ser o número 18. Maior de idade é 18. Então nunca vai ter essa alteração. Tanto que se a gente for no meio do nosso código, em algum determinado momento, tentar definir um novo valor para esse maior de idade, vai dar erro. E eu vou dar uma dica aqui também para vocês. Vocês perceberam que na hora que eu defini os nomes para minhas variáveis, eu coloquei aqui número 1, número 2, resultado. No caso do resultado condição, eu coloquei resultado condição, mas coloquei uma palavra composta e com o nome, com a segunda palavra com o nome maiúsculo. E isso é uma boa prática. Dessa maneira, ou também usar dessa maneira. São duas boas práticas para a gente criar nomes de variáveis. Geralmente, eu defino nomes de variáveis assim, dessa maneira, com esse nome composto desse seguinte padrão. Tem determinados momentos do meu programa, eu geralmente uso underscore, né, underline, para definir nomes que eu pego do banco de dados, para ficar mais organizados. Como que o meu padrão de programação no banco de dados é colocar underline separando nomes compostos, então eu uso o mesmo conceito nessa situação. Mas aqui é um exemplo que abri parênteses. E aqui, no caso de valores constantes, eles nunca serão alterados. E dessa maneira a gente define ele todo maiúsculo underline, usando underline, né? Porque a gente não conseguiria ter essa mesma mobilidade no caso da resultado de condição, que a gente conseguiria usar dessa maneira. Por a gente utilizar maior de idade, né? Tudo maiúsculo, então é um valor constante que a gente sabe que nunca vai mudar, beleza? Dessa maneira a gente matou essa explicação sobre tipos de dados. Então já falamos sobre, já demos um exemplo bem claro como que é uma variável, como declarar essa variável com o tipo dela, e também o que é uma constante e como definimos uma constante. A constante nesse exemplo poderia ser real, e aqui nesse caso poderia ser 18.1. Se fosse um texto, vamos colocar aqui, se fosse uma cadeia, ele receberia entre aspas duplas, então entraria aqui 18 anos. Se fosse lógico, se fosse lógico, ele receberia aqui verdadeiro, ou poderia ser falso, beleza? Então, isso aqui é um exemplo de recebimento, quando a gente quer já definir um valor padrão para a variável. Aqui em cima, para constante, desculpa. E para o caso da variável aqui, a gente poderia também definir, por exemplo, número 1, já definir aqui um número inicial, número aqui, sei lá, 4, exemplo. Então, quando a gente quer definir também valores variáveis, lembrando que esse valor aqui, no caso, poderá sofrer consequências, sofrer alterações. Eu estou falando que o número 1 aqui é igual a 4, mas daqui a pouco pode ser 5 no decorrer do nosso código. Mas, nesse primeiro momento, é isso. Tipo de dados, o que é variável, o que é constante. Legal? Conseguiu entender, conseguiu compreender essa questão? Deixe seu comentário, qualquer coisa a gente vai trocando uma ideia e vai aprofundando melhor nossa troca de conhecimento. Beleza? Valeu, galera!